Olá, querida! Seja bem-vinda a mais um vídeo, a mais uma aula do nosso canal, do seu canal, do meu canal, Nutricionista Fernanda Larraud. Quero que você, antes de mais nada, já chegue dando seu joinha, clica aqui no dedinho para cima, para que mais mulheres tenham acesso a esse vídeo, a essa aula. E assim como você vai ter a sua vida transformada depois dessa aula, outras mulheres também possam viver essa mesma experiência. Se você ainda não está inscrita aqui no meu canal, clica também para você se inscrever. E assim que você se inscrever, clica no sininho que você vai encontrar o desenho dele por aqui para que você receba todas as notificações, todas as vezes que eu postar um vídeo novo, que você não fique sem receber esse conteúdo. E quero mais uma coisa de você, que você clique para compartilhar esse vídeo com outras mulheres. O tema de hoje é um tema super importante, envolve emagrecimento, envolve saúde da mulher, envolve emoções. Hoje eu vou falar com vocês sobre os 5 alimentos que vão turbinar o seu intestino e as suas emoções. E você vai entender como é que tudo isso está ligado. Se você está me assistindo hoje pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu sou Fernanda Larraud, nutricionista, e trabalho acompanhando, conduzindo mulheres ao emagrecimento de maneira descomplicada, de maneira leve, principalmente prazerosa. Estou muito feliz em ter você aqui comigo, viu? Então vamos entrar aí, começar então um pouquinho. Eu quero começar explicando para você quais são as etapas do processo digestivo para que você entenda a importância do intestino dentro do emagrecimento, dentro das suas emoções. Toda digestão, a primeira etapa dela, tudo começa pela boca, quando você come o alimento e começa ali o processo de mastigação. Terminada essa mastigação, você engole, que chama deglutição isso. Esse alimento desce aqui pelo seu esôfago e vem para dentro do estômago. Lá no estômago, esse alimento ele é misturado, ele sofre a ação de alguns ácidos para que seja facilitada a digestão lá dentro do intestino. Sai então do estômago, desce aqui para o intestino. Lá dentro do intestino, uma mágica acontece em relação aos nutrientes. Os alimentos eles são separados, quebrados em porções muito menores, em micronutrientes, em nutrientes bem pequenininhos, para que eles possam passar pela parede do intestino, cair na corrente sanguínea e vir para o fígado para aí sim ser distribuído para onde precisa. Então, como tudo começa na boca e vamos dizer que de certa forma termina no fígado, eu quero que você saiba o seguinte, que o ponto-chave da nossa digestão é o intestino. Inclusive o ponto-chave das suas emoções também é o intestino. Mas fique tranquila que você vai entender isso tudo bem direitinho. Agora eu quero te explicar, e de uma forma mais facilitada para que você compreenda qual é essa ligação do intestino com o nosso cérebro. Uma coisa que eu sempre falo para vocês, falo no Instagram, falo no Facebook, falo nas lives, falo aqui no YouTube para vocês, que tudo da nossa alimentação, tudo do nosso processo de emagrecimento, ele começa aqui em cima, na sua mente, com as suas emoções. Todo emagrecimento, ele é possibilitado e favorecido quando você compreende as suas emoções, quando você melhora a sua relação com a alimentação. Então daí você já vai começar a pensar, poxa, se o que começa aqui na minha mente, vai gerar uma resposta do que vem para minha boca e o que vem para minha boca vai passar pelo meu intestino, a gente já começa a entender aí que há uma ligação importante entre a alimentação, entre o cérebro, entre o intestino. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais para que você entenda ainda mais e dê mais importância ainda ao seu intestino. Por que é tão importante você cuidar da sua saúde intestinal para que a sua vida emocional e o seu emagrecimento sejam transformados realmente. Então vamos lá, entendeu? Começou aqui nas emoções, as emoções vão gerar em você um comportamento alimentar. Muitas vezes nós comemos motivadas pelas nossas emoções e muitas vezes também essas emoções podem fazer com que você coma mais ou menos
a depender da pessoa. O que eu vejo hoje, a maioria das pessoas acabam comendo um pouco mais. E muitas vezes, nesse comer a mais, a própria origem do alimento acaba influenciando também na saúde do seu intestino. Uma coisa importante já para você saber em relação ao intestino, que quanto mais alimentos ultraprocessados, o que são alimentos ultraprocessados? Alimentos com muita química, alimentos que na sua composição tem ali os antes da indústria, né? Corante, saborizante, conservante, os aditivos. Então, quanto mais consumo desses alimentos aí ultraprocessados você fizer, mais a saúde do seu intestino vai ser afetada. Mas por que, Nutri? Mas como assim? Não tô entendendo. Onde tá o problema? Não é comida? Sim, é comida, mas acontece o seguinte, eu não te falei que passa por aqui, vem pelo esôfago, vai pro estômago, do estômago vai pro intestino? Quando esse alimento ultraprocessado chega lá no seu intestino, o seu intestino não vai reconhecer grande parte dele como nutriente. Então, o que fica ali dentro daquele intestino sem ser digerido, sem ser absorvido, vai gerando um processo inflamatório lá no seu intestino. Nós vamos mergulhar mais um pouquinho daqui a pouco nisso aqui, mas vamos mais um teco ainda ficar um pouquinho na margem, pra vocês entenderem um pouco mais da fisiologia e da importância desse intestino. Quero que você entenda agora qual é a ligação, a ligação importante que existe dentro do fator psicológico das suas emoções. Por que então, que eu tô falando aqui desde o começo desse vídeo com você, que existe uma influência forte do intestino nas suas emoções? Nós temos, isso todas nós temos um nervo que ele nasce mais ou menos aqui na sua raiz da nuca, aqui no pezinho da sua nuca, no início da coluna, que chama nervo vago. Esse nervo é o maior nervo que a gente tem no corpo. Esse nervo, ele nasce aqui e ele se estende, ele desce por dentro da sua medula óssea, lá da sua coluna, né? Ele vai descendo ali dentro e ele se ramifica para várias partes do seu corpo. E uma das maiores ramificações desse nervo acontece dentro do nosso intestino. Então, olha só. Esse nervo nasce aqui, ele vem do cérebro, nasce aqui, ele começa aqui, ele tem ligação aqui com o nosso cérebro. Ele nasceu aqui e ele se ramifica lá dentro do seu intestino. E tudo que acontece de transmissão dentro do nosso corpo, né, toda a comunicação do nosso corpo, porque tudo está interligado, tudo está comunicadinho. Se você aperta aqui o seu dedinho agora, por exemplo, você vai sentir uma dor. Essa dor, ela é uma comunicação lá dos nervinhos que estão na pontinha do seu dedinho, que vão lá pro teu cérebro, e isso vem em resposta de dor pro seu dedo. Então, tudo nosso funciona dessa forma, uma troca de mensagens o tempo todo, do nosso corpo com o nosso cérebro. Então, vamos lá. Se você come um alimento que chegou lá no seu intestino, não foi reconhecido como um bom nutriente, um nutriente que pode oferecer vantagens pro seu organismo, essa comunicação com o seu cérebro, ela vai ser um pouco dificultada. É como se desse tilt lá dentro do seu intestino, assim, no seu cérebro. Alguma coisa aconteceu de errado. Essa comunicação, ela não foi eficiente. Alguma coisa aconteceu de diferente. E conforme você vai comendo esses alimentos, conforme você vai tendo uma vida sedentária, sem exercício físico, conforme você vai tendo uma vida com muito estresse, conforme você não vai dormindo bem, principalmente quando você não se alimenta bem a maior parte do tempo e não bebe água, essa comunicação fica ainda pior, ao ponto de afetar muito mais seriamente as suas emoções. Hoje, o que nós sabemos, o que já não é mais discutido no mundo científico, é que existe uma relação muito forte, né, do intestino com depressão e com ansiedade. Todos os transtornos emocionais que hoje nós temos conhecimento, dentro desses que eu já falei para vocês, ansiedade, transtorno bipolar, depressão, todos esses transtornos estão associados a uma piora intestinal. E uma outra coisa que a gente já sabe também hoje é que quando se melhora a saúde do intestino, a gente consegue, por consequência, melhorar as emoções daquela pessoa, as emoções de uma mulher. Então, olha o quão transformador vai ser você ter domínio dessa informação a partir de hoje. Se você, meu amor, sofre com ansiedade, se você come motivada pelas suas emoções, muitas vezes você não está tendo atenção
relação ao seu intestino. Então, de hoje em diante, vai passar a ser diferente. Por quê? Porque de hoje em diante você vai entender a importância do intestino na sua vida, a importância do intestino nas suas emoções. E cada vez que eu vier aqui semanalmente, cada vídeo que eu trago aqui para vocês, né? Cada vez que eu venho trazendo uma peça desse quebra-cabeça para que você monte e que você viva uma vida plena, que você alcance o emagrecimento que você sonha, que você volte lá e entrar na roupa que tá guardada que faz tempo que você não consegue vestir. Que aquela, né, que o seu marido, o seu parceiro, o seu namorado, enfim, olhe para você e veja que tem algo diferente. E o intestino, ele é fundamental para tudo isso. Existem algumas doenças intestinais que hoje talvez sejam mais evidentes, são as doenças mais vistas hoje dentro de um consultório. Então, inclusive são doenças que eu vejo, que eu vivencio quase que diariamente nos meus atendimentos. Por exemplo, nós temos a doença de Crohn, que é uma doença lá na mucosa do intestino, que gera uma inflamação muito grande. Nós temos outras doenças, né? A retocolite ulcerativa, que é uma inflamação também sistêmica lá dentro do intestino. Temos a síndrome do intestino irritável, que essa síndrome do intestino irritável, ela não provoca uma alteração física no intestino, mas ela provoca dores, né? Uma digestão muito dificultada quando a pessoa come algum alimento específico. E talvez a doença que eu mais vejo hoje, e eu posso assim dizer para vocês com muita segurança, que eu acredito que hoje seja algo mundial. Pessoas no mundo todo apresentam uma doença que chama disbiose intestinal. Vejo muitas pessoas, muitas mulheres me relatando assim: Nutri, quando eu como, às vezes eu como pão ou eu como determinados alimentos, minha barriga incha, me dá cólica, me dá gases, parece que tem alguma coisa errada comigo e eu não sei o que é, minha barriga incha até mesmo com água. E aí, o que acontece? Quando eu vou lá conversando, fazendo anamnese, investigando os hábitos da vida dessa mulher, eu vejo que ela tem um predomínio de algumas atitudes daquilo que eu falei para vocês agora há pouco. É uma pessoa que é sedentária, é uma pessoa estressada, uma pessoa que dorme mal, que bebe pouca água e principalmente que não mantém uma alimentação saudável e equilibrada. E eu quero explicar para você o que é essa disbiose, porque pode ser que você se identifique com ela. O que acontece? Vou explicar de uma maneira bem simples para que você entenda. Quero que você veja esse coador de café. Aqui nós temos um coador simples de café, né? Coador de papel. O que acontece quando a gente coloca aqui dentro o pó de café? A gente vem, coloca o pozinho de café aqui dentro desse coador, a gente coloca a água por cima, o pó fica aqui dentro e a água passa. Dentro do nosso intestino deveria acontecer a mesma coisa. Lá dentro do nosso intestino, né? Vocês devem lembrar como é que é um desenho de um intestino. O intestino, ele é todo, né? Ele é um tubo enorme, todo contorcido aqui dentro da nossa barriga, e dentro desse intestino, ali dentro ficam os alimentos que vão ser digeridos e ficam água. Lembra que eu falei para você que do intestino passa para o fígado, que do intestino passa pela parede do intestino os nutrientes, cai lá no sangue, quem distribui é o fígado? Então, isso é o que deveria acontecer no intestino saudável. Deveria ter por aqui passagem só desses nutrientes da água que vão ser absorvidos. Mas uma pessoa que sofre com disbiose intestinal, agora eu vou virar para você entender um pouco melhor o que acontece com o intestino dessa mulher. Esse mesmo coador de café, imagina que ele tenha um monte de furinhos, ó, ele tá todo cheio de furinhos. Cada manchinha dessa eu quero que você imagine que é um furinho. Se eu for coar um café aqui dentro, o que vai acontecer? Eu vou colocar o pó de café aqui dentro, vou colocar a água e na hora que for passar, não vai passar só a água. Vai passar um pouco de borra de café, vai passar o pó de café junto. E é o mesmo que acontece lá no intestino de uma pessoa que não mantém uma alimentação saudável e que não come alguns alimentos que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, quando você tem esses poros, esses furinhos aqui no seu intestino, é o que a gente chama de permeabilidade aumentada. É quando a passagem para a corrente sanguínea do que não deveria passar. Isso explica, por exemplo, muitos quadros de rinite, de bronquite, de alergia. Por quê? Nossa, mas e aí? Tá, passou pro sangue isso da bronquite, da rinite, da alergia? Você vai entender por quê. Quando
passa vamos dizer assim, esses nutrientes que não deveriam passar para a corrente sanguínea, acabam passando pelo intestino. Quando cai lá no seu sangue, o seu sistema imune, a nossa defesa, olha para aquele, vamos dizer, aquele invasor e fala: meu Deus, isso não tinha que estar aqui, vamos combater. E na tentativa de combater esse invasor que está lá dentro do seu sangue, isso manifesta na gente uma reação alérgica. Então a reação alérgica é uma defesa do seu organismo para combater algo que não deveria estar ali, que não tinha que estar ali, que de alguma forma está te causando um mal. Então olha só que coisa importante. E aí então vamos de novo trazer para as emoções. Se eu falei para você que se existe a comunicação intestino-emoção, intestino-cérebro, e aí você começa a entender que esse intestino que está cheio de furinho, né, dentro desses fatores, né, uma pessoa sedentária que não dorme, estressada, que come mal, que não pratica o exercício, que não tem um controle emocional, que come muito alimento ultraprocessado, geralmente é uma pessoa que tem rinite, é uma pessoa que tem bronquite, que tem ou dermatite de contato. Então, e outra, começa a aparecer deficiência de nutriente, porque o que deveria passar bem bonitinho pela parede do intestino, cair na corrente sanguínea, ser absorvida e distribuída lá no fígado, não acontece. Então, às vezes, são pessoas que começam a ter deficiência de vitaminas, deficiência de minerais, se queixam que o cabelo tá caindo, que a unha tá fraca. São mulheres que muitas vezes falam para mim: Nutri, minha pele parece que tá sem viço, tá sem brilho, a minha unha tá abrindo, tá descamando, meu cabelo tá caindo demais. Então, a gente vai ligando tudo. Meu amor, o ser humano, ele é sistêmico. Né? Nós somos sistêmicos, nós não somos só uma boca, um estômago e um intestino. Tudo nosso está interligado, seja por uma questão física ou por uma questão emocional, tudo nosso está ligado uma coisa na outra. E aí talvez você pode estar se perguntando: tá, eu entendi tudo isso, mas e o que eu faço então para melhorar? Existem alguns alimentos e principalmente algumas mudanças de hábitos, a recuperação desse intestino para que ele deixe de ter esses furinhos aqui e que ele vire novamente um coadorzinho de café lá, todo fechadinho, sem buraquinho nenhum, e que esse intestino volte a ser saudável. Eu trouxe hoje para mostrar a vocês 5 alimentos que são muito simples de serem encontrados, não são caros. Então, assim, não precisa ter esse receio. Nossa, será que ela vai falar de algo que eu não tenho acesso? Fique tranquila, meu amor, você vai ter acesso. Fique sossegada. Mas são 5 alimentos que, se você ainda não colocou na sua vida, a partir de hoje você vai colocar. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não perceba essa alteração no seu intestino, mas se você é uma mulher que de alguma forma está acima do peso, é sedentária, sofre com ansiedade, é estressada em algum momento da sua vida ali, né? Não dorme direito, se aparece uma reação alérgica, se tem um intestino que funciona com dificuldade, né? Por exemplo, eu vejo muitas mulheres que vão muitas vezes no banheiro uma vez, vão evacuar, vão fazer cocô uma vez na semana. Gente, o intestino tem que funcionar todo dia. Então, todas essas características me fazem ter certeza que o intestino da mulher está desse jeito aqui e que a gente tem que trazê-lo para essa forma aqui, tem que recuperar essa mucosa do intestino. Então eu vou começar com uma primeira classe de alimentos que são muito importantes, que são indispensáveis na alimentação de uma pessoa que quer turbinar o intestino e, por consequência, turbinar as emoções. Vou falar para vocês delas, as frutas. Frutas são maravilhosas e eu trouxe frutas de cores diferentes de propósito para vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam a importância realmente das frutas lá para a saúde intestinal. Eu falei para você minutos atrás que lá no intestino acontece a absorção de nutrientes, que primeiro a gente mastiga, depois mistura no estômago e absorve lá no intestino. Quando esses nutrientes chegam lá no intestino e caem na corrente sanguínea, o nosso corpo é tão inteligente, tão perfeitamente inteligente, que ele sabe quais são os nutrientes e ele sabe para onde que ele tem que mandar cada nutriente. Agora, um fato curioso, não existe, com exceção do leite materno, não existe nenhum alimento que seja completo nutricionalmente para que você só coma ele e não coma nenhum outro. E voltando aqui às cores das frutas, por que é tão importante a gente ter uma alimentação variada?
colorida, frutas diferentes, banana, maçã, uva, mexerica, laranja, pera, ameixa, aquela fruta que você gostar, que você tiver acesso. Por que isso? Cada cor de um alimento, ele me diz que existe um nutriente específico ali dentro daquela fruta. E não bastasse só esses micronutrientes que correspondem a cada cor, então o amarelo, o vermelho, o laranja, o verde, cada um deles tem a sua importância. Agora, algo muito importante que nós temos aqui nas frutas e que é muito importante para a saúde do nosso intestino são as fibras. As fibras são um tipo de carboidrato que nós não digerimos, mas que quando esse carboidrato, essa fibra, chega lá no nosso intestino, ela é alimento para as bactérias boas do nosso intestino. E quem faz a fermentação do alimento para que ele seja absorvido são bactérias e fungos. Então a gente convive muito bem com essas bactérias e fungos quando nós temos um intestino saudável. Quando eu tenho um intestino coadorzinho de café fechadinho, sem furinho. Mas quando o intestino tá desse jeito aqui, ó, com furinhos, essas bactérias e esses fungos são elas que passam lá para a corrente sanguínea e que chamam o sistema imune para combater. Então, essas bactérias, elas têm que ficar lá dentro do seu intestino para que elas cumpram o papel dela de fermentar o alimento, para que ele possa ser absorvido, para que cada nutriente que tem aqui dentro possa ser absorvido. Voltando nas fibras. Então, a fibra, ela é alimento para essa bactéria, para esse fungo que está lá dentro do nosso intestino. E além disso, a fibra tem uma função importantíssima, que é aumentar o volume das fezes. Muitas pessoas não têm o intestino funcionante porque não comem fibra suficiente. Muitas vezes o bolo fecal ele é pequeno e muito endurecido. Vocês vão entender daqui a pouco um outro alimento importante para ajudar nessa questão das fezes. Mas eu quero que vocês entendam já. Fruta é importante. Nutri, ótimo, entendi. Gosto de fruta, né? Mas e vamos lá, qual fruta? Qualquer uma, aquela que você tiver acesso, aquela que você gostar, aquela que você puder comprar ou que você puder colher, aquela fruta que você tiver acesso é importante. Quantas? No mínimo 3 frutas ao dia. Minha sugestão para você, não coma as 3 frutas de uma só vez. Divida isso, distribua ao longo do dia para que seu organismo tenha condição de metabolizar, de digerir bem, de distribuir esses nutrientes de uma maneira muito mais eficiente. Então, por exemplo, café da manhã, você vai lá e come uma banana junto com o seu café. Aí lá no lanche da manhã, né, supondo, você vai lá e come uma maçã. Depois do almoço, você come uma fruta, uma laranja, né, ou deixa isso lá para a noite, mas que você coma pelo menos 3 frutas ao dia. Muito importante para a saúde do seu intestino. Primeiro alimento, então, que eu falei para vocês, frutas. Segundo grupo de alimentos, não menos importante, né, do que a fruta, nós temos os vegetais. A questão das cores dos vegetais tem a mesma importância, a mesma definição das frutas. Quanto mais cor, melhor. Aquele clichê da nutrição, que eu acredito que todas vocês, né, que você já escutou em algum momento da sua vida, que quanto mais colorido, melhor, faz todo sentido. Porque você já acabou de saber, você ficou sabendo agora que cada cor de um alimento corresponde a um nutriente específico e a gente precisa de todos. Então, quanto mais cores você colocar também pelos vegetais, melhor. Nutre. Qual vegetal pode? Qualquer um. Varia dentro do que você tem acesso, do que você pode, né, o que você pode comprar, o que você, da mesma forma, o que você planta, o que você tem acesso, que você consiga variar dentro do possível. Se você conseguir colocar pelo menos 2 vezes ao dia, almoço e jantar, tá de lindo tamanho, tá de bom tamanho, já vai ser importante para você, ok? Muita fibra, muita água para o seu intestino, muita saúde para as bactérias do intestino. Intestino vai ficando saudável, esses buraquinhos aí vão fechando e tudo vai melhorando. Tem um outro alimento muito importante e que o preço dele é baixo, ele é um alimento de custo acessível, um alimento que inclusive é fácil de ser encontrado talvez em quase todas as regiões do Brasil, que é a aveia. A aveia é um alimento maravilhoso, riquíssimo em fibra, ajuda a melhorar a questão da glicemia, da glicose, ajuda a melhorar o colesterol e ajuda muito na saúde intestinal. Coloca lá uma colher de sopa de aveia em cima de uma fruta, usa para bater uma vitamina,
coloca dentro de um iogurte, introduz essa aveia, usa para preparar uma farofa, introduz essa aveia na sua vida também, vai te ajudar demais. Quarto alimento importante, eu trouxe para você aqui, para você saber da importância dos alimentos fermentados, do que nós consideramos aí, né, o que está dentro da classe dos alimentos probióticos. O que é isso? Probiótico é aquele alimento que dentro dele, em razão da fermentação, ele tem bactérias boas e que quando a gente come, essa bactéria vai lá para o seu intestino ajudar ainda mais na saúde do seu intestino. Pensa que cada vez que você melhora a sua alimentação, cada alimento desse que você vai introduzindo é como se você fosse fechando esses buraquinhos. Então, o iogurte, por exemplo, esse aqui é o iogurte natural, feito só com 2 ingredientes, tem leite e fermento. O iogurte caseiro, feito em casa, maravilhoso, né? Leite fermentado. Para quem não come alimentos de origem animal, a gente tem o tofu, tem miso. Então, são alimentos que são fermentados e que vão te fornecer esse pool aí de bactérias boas para ajudar lá no seu intestino. Então, se você pode, consuma iogurte, seja comprado, seja feito em casa. Uma coisa importante, olha a lista de ingredientes desse iogurte. Iogurte bom não pode ter um monte de química, não pode ter um monte de açúcar, corante, espessante, saborizante. A minha dica de ouro para você: use iogurte natural com 2 ingredientes só e saboriza do jeito que você gostar. Bate com fruta, coloca um pouquinho de mel, põe aveia, né? Coloca o que você gosta dentro desse iogurte, que você vai estar ingerindo um excelente alimento. E o quinto alimento poderoso para turbinar a saúde do seu intestino e, por consequência, as suas emoções, vem ela, majestosa, a água. Muitas pessoas não bebem o que precisa de água ao longo do dia. Não tem jeito. Além de faltar água para toda a saúde do corpo, pra vocês terem uma ideia, cerca de 75% de um corpo de uma pessoa adulta é água. E muitas vezes a gente não bebe nem 1/5 da água que precisava beber no dia. E o intestino, então, nem se fala. Se faltou água para funções vitais, seu sangue, coração, órgãos, visão, quem dirá lá para o seu intestino? Porque o corpo ele vai priorizar funções vitais e não vai mandar água lá para o seu intestino. Então a gente tem que ter água de sobra. Qual a função de água lá no seu intestino? Amolecer o bolo fecal. Então vamos imaginar, você está comendo mais fruta, colocou aveia, está comendo iogurte, as fezes vão aumentar de volume. Mas se você não entrar com a água para hidratar e amolecer essas fezes, esse cocô vai ficar muito duro e você não vai ao banheiro. E quem faz o papel de amolecer essas fezes é a água. Precisa de água para o intestino. Precisa de água para a célula, precisa de água para o seu cabelo, para a saúde da sua unha, para a saúde dos seus olhos, da sua boca, do seu intestino. Tudo precisa de água. Nossa, Nutri, é mesmo? Mas quanto de água? Vou trazer 2 medidas para vocês que eu gosto. No mínimo, 2 litros de água por dia. Se você não sabe quanto beber, beba 2 litros pelo menos, que já vai ser bom. Mas se você quer melhorar ainda mais a saúde do seu intestino e do seu corpo e, por consequência, as suas emoções, você vai tomar 40 ml por quilo de peso. Entenda, vamos lá. Se você pesa 60 quilos, vezes 40 ml, você teria que tomar 2 litros e 400 de água. Dica importantíssima: utilize uma garrafa ou um copo ou algum recipiente que você saiba exatamente quanto tem ali dentro, para que chegue lá no final do dia você tenha certeza de quanto você consumiu. Esse negócio de ficar com copo, ninguém consegue avaliar direito quanto está bebendo de água no dia. Isso aí é papo furado. Então, usa um recipiente que você tenha certeza quanto tem dentro. Essa garrafa aqui, por exemplo, tem 1,5 litro. Então, olha que bacana. Seria o que dela? Uma dessa inteira e mais 1/3. Aqui eu beberia 2 litros de água por dia, né? E uma coisa importante: evita de beber muita água perto da hora de você dormir, para que o seu sono não seja aí atrapalhado, para que, né, indo ao banheiro fazer xixi. Então, quando for lá por volta de 7 horas da noite, no máximo 8, já encerra aí esse volume maior de água, para que você não prejudique o seu sono e que você tenha uma saúde intestinal plena, que você consiga com isso melhorar suas emoções, juntando todas as informações que eu trouxe, que eu trago para você sempre, semanalmente aqui no canal.
lá no meu Instagram, no Facebook, você vai juntando todas essas informações e seu intestino vai ficar lindo, a sua saúde intestinal vai ficar turbinada, você vai passar a ir ao banheiro todos os dias, saúde do cabelo muda, saúde da pele muda, o bom humor muda. Muitas mulheres são mal-humoradas porque tem um intestino ruim que não funciona. Então seleciona mais os seus alimentos para que você seja também uma pessoa mais agradável para quem está perto de você, para que você se sinta mais feliz com você, meu amor. Cuida de você. Você viu, são coisas simples. Frutas, vegetais, água, aveia, iogurte, um alimento fermentado para ajudar na saúde do seu intestino. Se você ainda não clicou no joinha, não deu o seu like aqui, faça isso agora. Me ajude. É com esse seu joinha que o nosso canal vai crescer e vai alcançar mulheres do mundo inteiro e a gente vai transformar a vida de muitas mulheres. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, qualquer coisa que você não tenha entendido, pode deixar seu comentário aqui abaixo, que eu vou ter um prazer enorme em responder e eu espero você no próximo vídeo. Um beijo!